um episódio do nosso podcast Torre de Observação, um momento em que a gente conversa sobre diversos assuntos tocantes à bruxaria. E hoje nós temos uma convidada super especial, diretamente de Portugal, Shirley Cabral, que é uma alta-sacerdotisa, uma das primeiras iniciadas a terem covens aqui no Brasil, a ter uma frente de liderança dentro da tradição alexandrina. Blessed be Shirley, seja bem-vindo ao podcast. Blessed be, Murilo. Olha, um prazer estar aqui com você, revê-lo, ter a oportunidade de conversar com você depois de tanto tempo. Muito obrigada pelo seu convite. Nada, eu que agradeço. E aí, pra gente começar esse papo, a gente queria saber um pouco mais sobre você, sua história, como foi essa tua descoberta na bruxaria, qual foi o teu caminho anterior. Conta um pouco mais pra gente. Nossa, vamos lá. Vou falar, tentar ser sucinta. Como toda boa brasileira, nasci em família cristã, nasci numa família católica. Minha mãe católica, meu pai ateu. Meu pai foi ateu até o final da vida. No finalzinho da vida ali, né, nos finalmente, meu pai foi apresentado à doutrina espírita. Eu apresentei a doutrina espírita para meu pai. Então, eu tenho até um consolo no coração que meu pai foi para outra vida, tendo consciência dessa próxima vida, né? Então, é algum consolo. Mas, assim, eu tive uma educação super livre nesse sentido. Escolhi o meu próprio caminho e fui viver vários aspectos da espiritualidade. Passei pelo espiritismo, passei pela Umbanda, caí num grupo que se dizia à época tradicional. Depois eu fui descobrir que de tradicional não tinha nada, então caí no conto de um charlatão num determinado momento. E meio que fiquei desgostosa, né? Participei bastante tempo, com muito afinco desse grupo. Quando eu percebi que aquilo tudo era um grande faz de conta, eu fiquei muito desgostosa com aquilo tudo. E abandonei completamente o desejo de ser iniciado, o desejo de me reconhecer como bruxa, e voltei para o espiritismo, voltei para uma casa kardecista. Tinha começado lá os estudos de educação mediúnica quando fui assaltada pela vontade novamente, né? Eu já conhecia o Rian de outras vidas, né? De outros momentos. O Rian, na época, já tinha acabado de ser iniciado também na tradição alexandrina, e me falou de um grupo sério, de uma possibilidade séria, com o senão de que eu teria que ir para o exterior para ser iniciada e treinada. Não teria outra hipótese, porque naquele momento no Brasil não havia uma representação, não havia covens. Havia iniciados, sim, havia sumos sacerdotes, inclusive, em território nacional, mas não havia um coven, né, pelo menos que a gente conhecesse naquele primeiro momento. E assim começou a minha caminhada, né, na bruxaria. Fui iniciada no mesmo coven que o Rian, retornei ao Brasil, começamos a trabalhar em conjunto, e aí daí veio a minha história, daí veio o meu percurso, assim, contando muito, muito a grosso modo, foi assim que aconteceu. E aí esse início foi desafiador, foi tranquilo aqui, né? Vocês desbravando onde praticamente tudo era mato. Como foi fazer essa capinagem? Exatamente, né? Quando eu cheguei era tudo mato. Não era exatamente mato, porque, como eu falei, havia outros iniciados, né? Já começando um trabalho no Brasil. Como todo início é complicado, né, Murilo? Porque hoje eu tenho uma nova visão sobre os aspectos todos, sobre o que eu vivi. Na época, claro, o primeiro desafio foi, brasileiros tendo sido iniciados no exterior, com a pretensão de praticar uma tradição vinda da Inglaterra, ou seja, vinda da Europa, em território nacional, como adaptar as coisas, as situações. Tudo é muito diferente. A gente fala de uma tradição que foi originada no hemisfério norte para ser implementada no hemisfério sul. Então, do ponto de vista material, tem toda uma gama de superações aí nesse meio do caminho. Desde do mais básico, que é as ervas que estão no Livro das Sombras, não são necessariamente as mesmas ervas que a gente vai encontrar, né, no Brasil. Então, isso, né, já foi um desafio, porque a gente tinha que pesquisar, tinha que estudar, tinha que fazer as correlações. A gente foi, e ao mesmo tempo éramos responsáveis pela implementação desse trabalho no Brasil, com muita responsabilidade. Eu tinha muita preocupação com a questão do sincretismo, porque nós somos um povo muito espiritualizado, naturalmente espiritualizado. O brasileiro, ele tem um quê diferente dentro de si.
E isso me trazia um certo receio de um possível sincretismo, né? Se a gente se descuidasse. Então, muito cuidado, muito atento às regras, muito atento às situações, nas adaptações, mas adaptações o mais fidedigno possível do nosso tronco, né? Do que nos era ensinado na época. Então, sim, foi um caminho complicado no sentido material dessas adaptações. Tinha barreira linguística, porque, obviamente, fomos iniciados em inglês. Eu, particularmente, eu sei que não é a sua realidade, mas a minha realidade eu mantive os ritos em inglês. Isso não é uma questão fechada na tradição. Vários alexandrianos de várias partes do mundo traduzem os ritos e está tudo bem, não há nada, né, de melhor ou pior nisso, é uma questão de preferência, né? Então eu, por preferência, mantive os ritos na língua original. Então havia barreira linguística, mas para além da barreira linguística litúrgica, que é superada, porque de tanto você repetir aquela liturgia, aquelas palavras entram meio que na tua corrente sanguínea e a coisa sai. Mas mais do que a barreira litúrgica, era a barreira de comunicação. A nossa bibliografia, basicamente, era em língua estrangeira. Os nossos elders falavam inglês. Alguns deles falavam não, né? Falam, as pessoas todas estão vivas ainda, falam inglês da Inglaterra, então aquele inglês mais, né, com aquele tom mais fechado. Então, várias barreiras, né, materiais para serem superadas, mas a maior delas eu acho que é justamente a questão iniciática, né? A gente, ao mesmo tempo que estávamos pensando nisso tudo, a gente também tinha as nossas questões iniciáticas. Quando a gente passa por uma experiência como essa, enfim, de compromisso, de assumir um compromisso não só com os deuses, mas conosco, né, com o mais profundo que habita em nós, isso naturalmente nos leva a transformações, a mudanças de pensamento de uma forma muito, muito surpreendente, muito rápida. Então era lidar com tudo ao mesmo tempo agora, né, em tempo real e tendo a responsabilidade de fazer as coisas da melhor forma possível. Então foi, sim, muito desafiante, mas foi muito recompensador também. Foi um caminho de muito trabalho, mas que, quando eu olho para trás, claro que eu percebo as falhas, eu percebo momentos que eu poderia ter agido de uma forma diferente, que talvez tivesse dado um outro resultado, mas a verdade é que eu acho que o que ficou foi ter agido da melhor forma possível dentro daquela ferramental que eu tinha naquele momento, do conhecimento que eu tinha naquele momento, né? E é isso. Então, hoje eu olho o que é feito da tradição no Brasil e eu fico muito feliz com tudo que acontece, né? Independente, eu falo isso com os outros sumos sacerdotes, eu falo, independente da onde surja um novo coven ou da onde surja um novo iniciado, qualquer que seja o coven, eu fico tão feliz em ver que a árvore está dando fruto finalmente, né? Uma árvore que a gente plantou lá atrás e que, nossa, tudo começou quando a gente fala da nossa linhagem, né? Porque já havia no Brasil a linhagem da Ibérnia, mas quando a gente fala da nossa linhagem, que é uma linhagem que vem a partir da Maxine Sanders, tudo começou com 3 iniciados, começando lá um primeiro coven, e a partir desse primeiro coven surgiram novos 3 covens, e esses novos 3 covens hoje estão dando seus filhos, né? Estão apresentando novos iniciados para o mundo. Então é muito gratificante ver que todo aquele esforço, todo aquele suor, toda aquela lágrima, muito amor, por mais que a gente tenha errado no meio do caminho, é claro, nós somos seres humanos, mas acho que a coisa foi feita com tanto amor e com tanto afinco, com tanta dedicação, que hoje a gente recebe o presente de ver a Craft crescendo, todos os arranhões aí que eu tive no meio do caminho. Isso é muito lindo mesmo, muito lindo de assistir, de ver como a tradição está ficando robusta aqui no Brasil. Mas ainda falando um pouco do início, como foi para ti, por exemplo, ser a única líder feminina de um coven, né? Sem ter tanta referência, pelo menos aqui, ou até para debater assuntos que tangenciam mais o sacerdócio feminino, né? As sacerdotisas. Sim. Isso foi um caminho. Isso é ainda, mas no início foi mais difícil, né?
mas foi um caminho muito solitário mesmo, porque é como você falou, não havia referências. Para já não havia uma referência feminina brasileira, né? Era até querer demais ter uma referência feminina brasileira, alguém que já estivesse. A gente tinha já uma iniciada brasileira, então é bom que as coisas sejam ditas, porque muito da história que tenta se contar do Brasil fica nas entrelinhas, porque não tem ninguém que vai e fale a história, né, de fato. Já havia uma outra sacerdotisa iniciada, mas a sacerdotisa optou por não. Eu não cito nomes porque eu acho que a gente tem que resguardar. Há uma regra, inclusive, que a gente está iniciado. E eu acho que tem que respeitar a decisão. É uma pessoa fantástica. Eu, particularmente, gosto muito dela, mas foi uma mulher que, no momento, ela optou por não fundar um coven, né? E tá tudo bem. É uma iniciada legítima e reconhecida. E, como falei, é uma pessoa ótima. Espero, inclusive, que chegue o dia em que ela monte, que ela funde um coven. Eu acho que vai ser de grande sucesso e vai ser um grande contributo para a Craft. Mas fato é que essa iniciada brasileira não estava ativa, né? Pelo menos não estava ativa para nós, ali ao alcance da gente. Então, não havia uma referência feminina brasileira, né? Quem dera que houvesse. E, para além disso, né, dentro daquilo tudo que eu falei, da barreira linguística, aquilo tudo, não havia uma forma de eu chegar às elders. Eu era um primeiro grau. Dentro da minha escola, vamos dizer assim, a regra da não socialização é uma regra que há, de fato, entre os alexandrinos, há regras de não socialização, mas ela era levada de uma forma muito, como é que eu vou dizer, muito pesada. E então não havia como eu me comunicar com outros alexandrinos, senão aqueles que estivessem no meu coven, né? E o meu coven era eu e mais 2 homens, era eu, Ian e Rafael Brandão. Então não havia, né? Não havia. Eu fui iniciada por um sumo sacerdote. Eu não tinha contato, né, com outras mulheres. Então toda a questão todas as atribulações de uma iniciada, as questões do feminino, enfim, tudo que aflora na gente, as iniciadas vão entender melhor que as não iniciadas, né? Mas tudo que aflora em nós, a partir do momento que nós recebemos a iniciação, teve que ser lidado de mim comigo mesma, né? Não havia outra forma. Então foi bem difícil, foi bem solitário, foi um caminho de muitas lágrimas. Eu lembro isso, foram palavras do meu iniciador. Teve uma vez que, lógico, que eu recorria, né, ao professor iniciador, e teve uma vez que ele falou para mim muito seriamente, e são palavras que se mostraram verdadeiras. Ele falou: seu caminho será um caminho de lágrimas, né, porque você está aprendendo, e o feminino tem essa questão do sentir, do se colocar. Vocês percebem as coisas diferentes do masculino, e é a mais pura verdade. A sacerdotisa, ela ocupa um lugar na craft, na arte, no círculo mágico, diferente do sacerdote. Não é nem pior nem melhor. Isso também é importante que se digam. Dentro da tradição alexandrina, dentro da Wicca tradicional, homem e mulher ocupam polaridades opostas, mas eles são iguais em importância. Um não pode existir sem o outro. Não há uma preponderância mágica entre sumo sacerdote e sumo sacerdotisa. São 2 forças que trabalham em tensão, porque é na tensão que a vida consegue surgir, né, que a fertilidade consegue se manifestar. Mas nós ocupamos esses polos de uma forma diferente, né? A mulher, eu tenho um iniciado que ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala que a mulher, e quem é iniciado, que passa pelos ritos, entende, né, o que eu estou dizendo. Já o sacerdote, ele conquista o espaço, o círculo. Então, o entendimento desses 2 polos é diferente de tudo que se passa. É importante a gente ter sempre trabalhar em polaridade do ponto de essa complementação, porque no final das contas, cada um vai ter uma perspectiva diferente sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo ponto. Então, fico muito feliz que hoje o caminho das sacerdotisas brasileiras não seja tão solitário. Hoje em dia a gente tem uma série de sumos sacerdotisas, não só de sacerdotisas, mas uma série de sumos sacerdotisas. Isso é fantástico, fantástico, sabe? Eu adoro interagir com
com as novas sumos sacerdotisas, eu falo, a sensação de solidão diminuiu um pouco, né? Porque há outras pessoas com quem se pode conversar, se pode compartilhar os momentos, enfim, né? Tornou-se menos solitário, né? Eu acho que é um benefício, né? Esse corpo sacerdotal feminino tomando forma, tomando voz, eu acho fantástico. E a garantia da fertilidade da craft, né? Que sempre foi uma rusga minha, porque como eu estava num lugar com muitos homens, né? Havia sempre essa questão do poder, né? Porque o poder emana do homem, porque o poder é o representante do Deus, e sempre foi uma rusga minha, uma implicância minha, dizendo, bom, se não fosse uma sacerdotisa, se não fosse o útero de uma sacerdotisa, vocês sequer teriam nascido para o círculo mágico, então abaixem a bola, né? Então, saber que há outras sacerdotisas comprometidas e trabalhando e apoiando-se mutuamente é fantástico, né? E faz com que essa minha solidão, conversar, enfim, com quem trocar aí impressões sobre isso. Legal. Como é que tu encara, por exemplo, outras sacerdotisas que, quando começaram a chegar outras sacerdotisas no teu coven, né, tu também sentiu que isso começou a diminuir a solidão? Como é que tu lidava com isso, de passar a tua experiência sem ter uma referência nessa situação? Isso é uma curiosidade minha, que eu fiquei agora te escutando. Porque é uma coisa... o caminho iniciático é um caminho interessante, Murilo, porque ele é um caminho... Ele é, ao mesmo tempo que ele é um caminho de grupo, porque a gente trabalha em coven, a gente desenvolve trabalhos em conjunto, a gente desenvolve uma percepção ali em conjunta. Ele é um caminho solitário por si só. Cada iniciado, ele trilha o seu próprio caminho. O caminho iniciático, ele não é um caminho para fora, né? Ele não é um caminho das massas, ele não é um caminho para aparecer. Embora haja uma parcela desse trabalho que seja uma parcela pública, por exemplo, o trabalho que você faz é a parcela pública do seu trabalho iniciático. É importante essa parcela pública ser feita para as pessoas saberem que nós existimos, que nós somos pessoas normais, né, e que estamos aqui, né, que nós existimos no mundo, nós somos uma opção de expressão da religiosidade. Mas a outra parte do trabalho, que talvez seja mais importante, seja a parte que sobrevive ao longo dos anos, ao longo, né, de todos os tempos, é o trabalho interno, é o trabalho que é feito para dentro, e é o trabalho que é solitário, porque ele é individual. Quando o iniciado entra, de fato, nessa senda, nessa parte do caminho iniciático e trilha essa senda com seriedade, naturalmente ele encontra aquilo que os nossos professores falam e muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, que é: todo conhecimento habita em você. Então, claro que é muito mais confortável você ter com quem compartilhar esse caminho, você ter, no meu caso, uma outra figura feminina que já tenha passado, já tenha percorrido o caminho, para eu, não sei, tirar uma dúvida, cruzar uma impressão, ou até chorar no colo, por que não? Claro que é fabuloso, mas não necessariamente o trabalho daquela sacerdotisa, o caminho daquela sacerdotisa é o que vai servir para mim. Ela pode até servir como uma referência, mas certamente nós estamos trilhando caminhos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, com históricos diferentes, nós somos espíritos diferentes. A iniciação não é a iniciação do corpo físico, a iniciação ela se dá ao nível espiritual. Um espírito não é como o outro, né? Os espíritos têm essências diferentes, têm necessidades diferentes, têm momentos diferentes de amadurecimento. Então, a questão da solidão ela é muito física, ela é muito matéria. Porque quando a gente olha para o espírito, todo espírito é solitário, e tá tudo bem, não é a questão da solitude. Agora entrou na moda essa palavra da solitude, né? Não é uma solidão pesarosa, melancólica, chorosa, é a consciência de que nós somos partículas que estamos aqui para nos expressar, nós somos consciências que temos como atividade fim na encarnação nos realizarmos. Então, e isso por si só já é um caminho solitário,
né? Mas não é porque é solitário que você não vai ter o conhecimento necessário para trilhar esse caminho. Claro, está tudo dentro da gente. Era uma coisa muito comum quando isso acontece, né? A pessoa é iniciada e começa a se tornar, se perceber, se achar muito poderosa, que tudo vai acontecer na vida, e uma coisa vai mudar, e aí quer feitiço para isso, feitiço para aquilo. Era uma coisa muito normal acontecer. Eu dizia, olha, faz o seguinte, vai ler o Livro das Sombras, né? E às vezes o iniciado ficava tiririca da vida, eu falava, vai traçar o círculo mágico, né? Vai, se coloca numa posição X, Y, Z meditativa, que são coisas nossas, né? Internas, pratica tal exercício, faz tal coisa. E havia ali naquela carinha recém-iniciada, às vezes uma carinha de decepção, poxa, ela não vai me ensinar o grande feitiço do universo? Não. Porque isso está nos livros, gente. Compra um livro aí, você vai descobrir um monte de feitiço. Tem várias formas de se fazer, não é para isso que nós somos iniciados. Não que não seja parte do nosso trabalho, é claro que é. Mas o mais importante é esse caminho para dentro, esse caminho de autoconhecimento, de você faz. Né? Então, é isso. As sacerdotisas eram acolhidas no meu coven, da mesma forma que os sacerdotes eram acolhidos no meu coven. Eram pessoas retornando para casa, né? Cada iniciado que toma a iniciação é alguém que está retornando para casa, né? Para o templo de origem. Então, eram recebidas com a mesma felicidade. Não havia predileção entre sacerdotisas e sacerdotes. Eram recebidos como espíritos retornando para casa para trilharmos ali paralelamente, não necessariamente em conjunto e uníssono, num caminho iniciático de autoconhecimento. Massa. E aí, tipo, enquanto estava tendo treino lá no Coven do Rio, né, que você fundou o Coven do Rio, e aí tava lá tendo treino, como foi essa vontade de desbravar um outro continente, um outro país, do outro lado do Atlântico, e como ficou esse dilema, né? Com o Coven, vou ter que abandonar. Eu quis trazer a bandeira brasileira alexandrina para o território, não, brincadeira. Necessário, inclusive. Sacudir as estruturas da tradição alexandrina europeia. Não, longe disso. Além da questão material, né, do mundano, uma questão do Brasil, enfim, né, a oportunidade de vir morar fora, de viver essa experiência de morar fora, de proporcionar. Eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho de 16 anos de idade agora, de proporcionar até a possibilidade de proporcionar essa experiência para o meu filho, além do físico, do material, do mundano, né, da Shirley. Quando a gente se coloca de coração para o caminho iniciático, a gente coloca a nossa vida como um todo nas mãos da Craft. Então, eu acredito que haja um objetivo, né? Houve um objetivo para essa vontade de vir para outras terras. Eu entendo dentro do meu caminho hoje qual foi o porquê disso, né? E é uma questão particular, enfim, uma questão iniciática particular minha, mas não houve eu não acordei um belo dia e falei assim, vou para Portugal, vou sair do Coven do Rio de Janeiro e vou fundar o Coven de Portugal. Essa vontade deliberada nunca aconteceu. Foi uma sucessão de assuntos, né? Foi uma sucessão de decisões. Eu sou casada há 17 anos, eu tenho um filho de 16 anos, cachorro, periquito, papagaio. Então, assim, foi uma mudança de vida como um todo, mas obviamente impactou a minha vida e meu percurso mágico. E eu posso dizer que essa experiência, eu estou aqui em Portugal há 3 anos, cheguei no auge da pandemia, eu cheguei junto com o corona, a gente acho que pegou o mesmo avião, e foi assim, uma sorte, se a gente pode encarar isso como sorte, porque o meu marido na época, eu sou louca por carnaval, né? Eu sou apaixonada por carnaval, eu saí em escola de samba, eu saí em bloquinho, eu adoro uma bagunça. E o meu marido, a gente veio pra cá no finalzinho de janeiro, ele perguntou pra mim, poxa, você quer passar o último carnaval no Rio de Janeiro antes da gente ir? Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos embora. Esse fevereiro promete matéria de calor e eu não aguento esse calor do Rio de
Janeiro, vamos embora. E foi a sorte, entre aspas, porque em fevereiro fechou. Fecharam as viagens, né? Fechou o espaço aéreo por conta do coronavírus. Então eu cheguei junto com a pandemia, fiquei confinada na casa da sogra, então assim, eu acho que foi um grande processo iniciático também. Porque assim que a gente chegou em Portugal, a casa estava de reforma, aquelas questões todas, eu fiquei não só confinada, mas confinada na casa da sogra. Enfim, foi foram novos desígnios, né? A nossa vida iniciática não cessa, ela sempre nos apresenta novas formas, novas percepções, novas oportunidades. Enfim, né? Basta que a gente tenha aptidão, tenha olhos para ver, né? Tem olhos para ver as realidades que são apresentadas para gente. E é isso. tá indo da casa da sogra, né? É isso. Então, aí como foi deixar, por exemplo, o Coven, né? Tu criou todo o trabalho aqui, né, do Coven, e aí tu teve que ir para Portugal. Como foi esse preparo? Como foi esse desmame, assim, do Coven, por assim dizer, né? Como foi... Claro que você tinha total confiança nas pessoas que tinham ficado no Coven, porque eram pessoas treinadas por você, mas como foi esse processo, né? Até de desapego mesmo. A gente sabe que a gente se apega àquilo que a gente construiu, né? E é normal, né? Nós somos seres humanos, a gente se apega às pessoas, a gente se apega, né, a tudo. A gente ama as pessoas, né? Eu tenho um amor profundo pelos iniciados que partilharam do caminho comigo, porque por tudo. Eu não necessariamente fui professora deles, muitas vezes eles foram meus professores. Eu aprendi muito com os iniciados que participaram do caminho comigo e tenho uma profunda gratidão por todos eles, sabe? Eles me ensinaram muito, mesmo os que não permaneceram comigo, que saíram por um motivo ou outro. Eu realmente tenho uma sensação de muita gratidão por todos eles, porque eles me ensinaram grandes lições, talvez lições maiores que eu tenha ensinado a eles. Nós, enquanto professores da Craft, eu falo Craft, vocês chamam arte, né? Nós, enquanto professores da arte, nós somos instrumentos do círculo, nós somos instrumentos da própria arte. O que nós estamos fazendo ali é sermos instrutores da arte. Então, nós estamos ensinando ali no nível físico a empunhar o átame, a como montar o altar, a como traçar o círculo, invocar quadrantes, enfim. Como fazer a constituição do espaço mágico, como, né, utilizar as ferramentas e tudo. A gente está auxiliando aquele iniciado no caminho dele próprio. E a coisa para por aí, Murilo. O círculo não é meu, os iniciados nunca foram meus, o Coven nunca foi meu. O trabalho, sim, o trabalho é meu, né? O trabalho naquela época tinha a minha identidade, porque afinal de contas eu era a líder daquele Coven, então havia uma identificação comigo. Mas o Coven, a essência do Coven, o sumo sacerdote, que é o Alain Abreu, por uma decisão do Alain, o Coven permaneceu com o mesmo nome, inclusive, o mesmo nome externo. Porque nós temos o nome externo e o nome interno, né? Foi um hábito que também foi mantido. Foi uma livre escolha do Alain, porque o Coven do Rio poderia ter deixado de existir e ter se transformado num Coven com outro nome, com uma nova roupagem externa. E seria perfeitamente natural que isso acontecesse. Então, por escolha do novo sumo sacerdote, continuou-se o nome Coven do Rio. E esse novo sumo sacerdote que assumiu, ele deu a esse Coven uma nova roupagem, uma nova cara, um novo método de trabalho. Então hoje o Coven do Rio, eu ainda não tive a felicidade de voltar a visitá-los, espero fazer em breve,
mas certamente não fará as coisas exatamente como eu fazia, porque é o natural do trabalho, é um desenvolvimento do trabalho. Cada pessoa que chega, ela tem que dar uma nova tônica, um novo fôlego. É para isso que as pessoas são iniciadas. As pessoas não são iniciadas para repetirem exatamente o que foi feito lá atrás. Não é assim. Onde estaria a craft viva que a gente sempre fala? A gente fala que a tradição é uma tradição viva. E que como ela seria algo vivo e crescente se ela sempre fizesse as coisas do mesmo jeito, com o mesmo método, sabe? A coisa ia perecer naturalmente, né? Então, iniciado e vai levar aquele trabalho para um outro lugar. Pelo menos o objetivo é esse. Então, é claro que eu senti, principalmente no início, agora a coisa vai cicatrizando, né? Mas principalmente no início, imensa saudade das pessoas, gosto de todos deles como pessoas mesmo, convivi durante alguns anos bem intensos, então houve um apego, mas o trabalho em si é extinto. Então, quando eu passo a liderança do Coven para o novo sumo sacerdote, que é o Alan, eu entendo que aquele ali foi a finalização de uma etapa do meu trabalho. Né? Naquele momento, o Alan assumia uma nova tarefa na Craft, uma nova tarefa no caminho iniciático dele, e eu finalizaria aquela etapa do meu trabalho e certamente haveriam outras etapas, outros degraus para serem conquistados ao longo do caminho. Então foi a finalização de um trabalho para um começo de outro. Então nessa perspectiva não há um apego ao Coven, né? Não há um apego ao trabalho. Claro, o trabalho ele tinha minha cara porque tinha minha identidade, porque era eu a liderar o Coven. Mas a partir do momento que o Alan assume, que o novo sumo sacerdote assume, esse trabalho vai ter uma nova cara, uma nova roupagem, uma nova direção. Natural, é um outro iniciado a conduzir os trabalhos. Então não tem que se ter apego ao trabalho, porque o trabalho ele vai ser contínuo, né? E o que é desejável é que a pessoa que assume, ela não só dê novas características, mas como ela também leve o trabalho cada vez mais à frente, ela evolua cada vez mais esse trabalho. Assim como o Alan, no momento em que ele finalizar essa etapa do trabalho mágico dele, que ninguém sabe quando vai ser, mas quando ele finalizar essa etapa do trabalho mágico e estiver ppronto para uma nova etapa, ou for chamado pela Craft para um outro tipo de trabalho, ele passará essa liderança de Coven para um outro, ou para uma outra sumo sacerdotisa, e esse trabalho também, daquele ponto, ele irá para um novo ponto, e assim vai. É disso que a gente fala quando a gente fala que a Craft é viva. Não seria coerente que as pessoas praticassem sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma forma, igualzinho o que sempre foi feito, né? E aí onde é que está a identidade do grupo? Onde é que está a expressão de cada mago? Sabe, onde é que está? Né? Onde é que está o trabalho mágico em si? Onde é que a gente vê a Craft viva se a gente faz uma mera repetição daquilo que sempre foi feito? Então não houve uma dor do abandono do trabalho. Não, porque o trabalho continua comigo, o trabalho é meu, sou eu, né? Eu comigo mesma. Onde eu for, eu levo meu trabalho. Né? Houve, Sim. Claro, a saudade das pessoas, do convívio, né? Da bagunça, mas do trabalho em si, de participar, né? De ter o privilégio de participar do Círculo Mágico com aquelas pessoas. Mas isso não é um apego, né? Porque o apego ele tornaria o sentimento muito mesquinho, muito mundano, e não é disso que se trata a Craft, né? E o ofício mágico em si. Então não houve grandes dores, não. Tanto que quando eu saio do Coven do Rio, eu saio com as minhas ferramentas, né? Eu acho que todo mundo sabe que os bruxos têm as suas ferramentas. Eu pego as minhas ferramentas, minhas, do meu uso, e saio do Coven. Tudo demais ficou no Coven. Todos os artefatos, as demais ferramentas, os adornos de Coven, ficou tudo, porque não me pertencia. Aquele conjunto todo pertencia ao Coven, né? E passou a mão do novo sumo sacerdote. Né? Porque é assim que eu entendo o trabalho mágico. São etapas, são momentos. Né? E a gente não tem que ter apego aos momentos, a gente tem que ter apego a nada, a verdade é essa, a gente tem que ter apego a coisa nenhuma, né? Nem a coisa material, nada a pessoas, nada, porque é o fluxo da vida ele é contínuo, não há de se ter apego. Se você não tiver
esse apego mundano, você não tem esse tipo de, não é assaltado por esse tipo de sofrimento, de pensamento. Não é que você vai desprezar as pessoas, claro que não, né? Eu já falei, são pessoas que eu tenho uma profunda gratidão, um profundo amor por ter partilhado da caminhada, por eu ter, né, tido a oportunidade de partilhar a caminhada com eles, mas é um amor muito superior a essa coisa pequena que seria um apego, né, um ciúme. Não, isso não há, isso não faz parte do trabalho mágico. Legal. E aí agora a gente parte já para Portugal de fato, como é chegar em Portugal e estar sozinha na bruxaria. Como foi esse teu caminho aí para encontrar? Tu entrou em contato com algum grupo? Entrou em contato com até a comunidade estabelecida aí? Conta aí um pouquinho pra gente. Foi um baque, né? Porque você sai de um trabalho intenso no Brasil. Eu saí de um trabalho intenso no Brasil. Era um coven que é uma característica dos covens do Brasil, né? Os covens do Brasil, eles praticam todos os sabás, todos os esbás. Alguns covens ainda praticam círculos de treino, enfim, palestras e, sabe, os covens do Brasil, eles trabalham, né? É uma característica nossa. A gente gosta da coisa, né? Quando a gente gosta da coisa, a gente quer participar ativamente da coisa. E aí eu chego aqui em Portugal no auge da pandemia, né? Junto com o Corona. Veio eu e o Corona no mesmo avião. Ai, que horror, credo. Que horror! Que horror, né? Então não fui a profetisa do apocalipse. Não foi culpa minha. Cheguei no isolamento mesmo, literal. Eu acho que foi um dos grandes ensinamentos da Craft para mim, né? Falando de mim como iniciada, do meu caminho iniciático. Eu saí do meio de um burburinho, em que eu era, enfim, muita gente, muita participação, muito trabalho, uma coisa muito frenética ali, de participar, imersa completamente naquele trabalho mágico de coven e de comunidade alexandrina. Saio do meu país, né, e é uma coisa muito difícil. Só quem é imigrante entende o quanto é difícil você sair da sua terra, sair das suas raízes e vir para um lugar completamente diferente, né, do que você conhece, enfim, né, onde você precisa estabelecer novas raízes. E no auge ainda de um período completamente atípico. Então, assim, eu não tenho nem como dizer alguma coisa desse período que foi atípico para todo mundo, né? Ninguém nunca tinha passado por uma experiência como essa, que foi a experiência do confinamento. A experiência de confinamento aqui em Portugal foi muito séria. As pessoas ficaram confinadas de fato, a ponto das pessoas saírem na rua e serem abordadas com muita educação pela polícia. E a polícia perguntava, vai aonde, vai fazer o quê? A menos que você fosse ao supermercado com hora marcada, porque marcava-se o horário para ir ao mercado, você levava uma multa ou levava uma bronca, assim, né, até a sua última encarnação, e tinha que voltar para casa. Para você circular pela cidade, só se você tivesse autorização expressa do seu trabalho, se o seu trabalho fosse um trabalho de absoluta importância, se não tivesse como você fazer teletrabalho. Caso contrário, você também ou levava uma multa ou levava uma bronca, assim, a níveis estratosféricos. Então a coisa foi muito séria, ficamos realmente confinados, né? E para mim, como iniciada, você imagina o que é um confinamento para um bruxo que ele é, em sua essência, um bruxo social, né? Porque o bruxo alexandrino, ele trabalha em coven, ele trabalha interagindo, ele faz o trabalho interno, mas o nosso trabalho interno é em coven também, né? É nosso e com os outros, né? Foi um mergulho muito intenso, foi uma coisa foi um baque. Né? Não tem como diminuir isso. Foi muitas emoções afloradas, até porque a situação em si levou, acho que, toda a humanidade a sentir de uma forma diferente, porque, né, nós somos seres sociais, a gente não é um ser que naturalmente gosta desse isolamento. Então foi tudo muito ao mesmo tempo agora. E os desafios da Craft aqui, Murilo, eu posso dizer que são muito semelhantes aos desafios da Craft no Brasil, né? E hoje, da minha perspectiva, pelo que eu caminhei até agora, eu posso dizer que são os mesmos desafios de uma craft, sei lá, na Tailândia, na China, na Polinésia, né? Ou na Inglaterra, que é o berço. Os desafios serão sempre os mesmos, né? Porque a iniciação é nossa, né? De cada indivíduo. O desejo de pertencer a um coven tem que partir de cada indivíduo.
pertencer a um coven não é só você estar presente no coven no momento dos rituais, ele implica numa disciplina de treino, num comprometimento de treino, num compromisso com o grupo, um compromisso de estudos, enfim, você vai fazer parte de um corpo sacerdotal. O nome corpo sacerdotal não é à toa, né? Cada membro do corpo é muito importante para o funcionamento daquele corpo como um todo. E esse é o desafio quando a gente pensa em formação de coven, seja aqui em Portugal, no Brasil, ou seja lá onde for. A vontade de compromisso de cada indivíduo. Né? Se o indivíduo não estiver comprometido, não estiver olhando pela mesma direção que você, a coisa simplesmente não acontece. Né? A diferença entre a Shirley de hoje e a Shirley no passado é que a Shirley no passado se descabelava muito, ficava muito indignada quando não notava o compromisso nas outras pessoas. A Shirley hoje em dia entende que esse compromisso ele tem que brotar da vocação sacerdotal de cada um, tem que voltar da vontade com letra maiúscula de cada indivíduo. Não cabe a mim querer, eu quero muito, mas se o outro não quiser muito tanto quanto eu, a coisa não vai acontecer. Né? E tudo bem, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento, e não é porque não acontece com aquele indivíduo X, Y, Z que vai deixar de acontecer. A coisa vai acontecer da forma que tiver que se mostrar para o mundo. Então, os desafios são praticamente os mesmos, porque os seres humanos são os mesmos em qualquer lugar do território terrestre, né? Nós somos os mesmos sendo chineses, tailandeses, brasileiros ou ingleses. O ser humano, em sua essência, como raça humana, assim, são assaltados pelas mesmas questões, pelos mesmos problemas. Então, vai ter mais ou menos o mesmo nível de dificuldade, né? Quando a gente fala nesse tipo de compromisso religioso. Quando eu falo assim de atmosfera aqui em Portugal, é muito interessante, porque nós somos de uma tradição europeia. Tudo começou aqui na Europa, né? A tradição alexandrina surge na Inglaterra. E aí, quando a gente abre o nosso livro das sombras, a gente vê uma série de questões que nós, como brasileiros, achamos muito intrigantes. A questão do medo do inverno. Como assim medo do inverno? A gente sequer tem inverno, né? Nosso inverno é no máximo uma brisa. Né? A nossa natureza é luxuriante, é verde o tempo todo. A gente deseja o inverno, pelo menos aqui em Fortaleza. A gente deseja arduamente o inverno. Então, que temor é esse das trevas? Como assim trevas? Como assim privação, medo da morte? Aí a gente vem para o hemisfério norte e a gente entende isso, né? Sazonalmente, pode parecer uma bobagem para quem conhece, mas para quem não conhece, como eu não conhecia nesse nível, né? Eu nunca tinha passado um ano no hemisfério norte, então eu não tinha noção dessa realidade, como ela se apresenta. É real, né? Eu entendi o medo ali que está explícito nos rituais, né? Está escrito ali na ritualista quando você olha lá por cima. Há um medo real da morte, porque o medo da morte é porque eles poderiam não ter alimentos, né? Porque no inverno tudo morre mesmo. Aqui onde eu moro especificamente é um dos únicos lugares em Portugal que neva todo ano. A terra fica morta embaixo da... Morta, não fica morta, claro que não, mas ela fica tomada por uma camada de neve. E toda a vegetação morre, seca. Né? A vida, ela continua existindo embaixo da terra. Gente, isso é tão bonito, isso é tão simbólico, né? A vida continua fervilhando ali embaixo, mas está tudo... fervilhando não, porque está tudo hibernando, na verdade está hibernando, né? Então a vida ali embaixo daquela camada de neve está hibernando, aguardando o momento para voltar a acontecer. Eu gosto de citar o exemplo da minha parreira. Eu tenho uma parreira em casa. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no inverno e a parreira era um pau seco, era uma coisinha assim, um palitinho seco, né, retorcido, seco, nada, você olhava para aquilo e falava, isso está morto. E aí o tempo foi passando, foi chegando a primavera, ela começou a brotar. Quando chegou o verão, essa videira tinha tomado o meu muro de uma forma tal, né, e eu falo que ela é muito livre, né, ela é muito selvagem, ela é praticamente uma sacerdotisa alexandrina. E ela não anda pelos desígnios ali do varal, que ela tem que crescer, ela toma a calçada, então ela vai calçada fora, e é engraçadíssimo que eu vivo brigando com essa videira, tirando ela da calçada, tentando amarrar ela ali, a minha briga o verão inteiro com a videira é essa. E é uma videira que daqui a pouco, quando começa a chegar o outono, ela começa a perecer, e daqui a pouco no inverno ela se transforma novamente nesse tronco
né, fino ali, seco, retorcido no cantinho do muro que você nem enxerga se você não prestar atenção. Isso é fantástico, sabe? Eu fiquei maravilhada, né? Eu falei, gente, isso são os mistérios da natureza se apresentando de forma física, isso é maravilhoso. Ao passo que quando chega a primavera aqui, a terra brota do chão, do meio da pedra. Ontem eu estava andando pela rua, quando eu vi tinha um pé de alface nascendo no meio do meio fio. Como assim tem um pé de alface nascendo no meio do meio fio? Né? Então, eu moro no interior, então aqui há plantações e tal. Então, por isso um pé de alface, né? Mas coisas que pra gente no Brasil é corriqueiro, né? A gente vê as nossas ervinhas brotando, as nossas florezinhas brotando da pedra, mas aqui não é, né? Aqui você é afrontado com essa realidade. Então, aí você começa a ter uma nova perspectiva da coisa acontecendo de fato, refletindo exatamente o que está escrito, transcrito na natureza. O que está escrito no Livro das Sombras é transcrito na natureza. No Brasil a gente tem que ter um outro trabalho, né? O nosso trabalho é muito mais ao nível espiritual. A gente entende as coisas de uma forma muito mais simbólica, porque a gente não tem essa representação na natureza. O Brasil, ele é um país de clima tropical, então a gente não tem as estações do ano marcadinhas, assim, tão marcadinhas a esse ponto. Então a gente aprecia os mistérios de um ponto de vista muito mais simbólico do que, né, a transcrição daquilo que está exatamente escrito no Livro das Sombras. Não seria viável. E ainda bem que a gente não precisa da transcrição, né, literal do que está no Livro das Sombras para viver os mistérios. Aí de nós, né? A gente consegue viver de uma outra forma. A atmosfera aqui é diferente. Isso é uma coisa bem interessante. A primeira vez que eu fui traçar um círculo mágico aqui, isso é uma experiência absolutamente pessoal. Eu senti uma carga diferente. O energético aqui é o velho continente, é o velho mundo. A bruxaria que nós praticamos enquanto alexandrinos tradicionais é uma bruxaria que nasceu aqui. Então aqui é o berço daquilo que a gente pratica. É diferente, parece que todo o entorno ele carrega o peso da ancestralidade. É como se quase você tivesse que ter permissão, pedir permissão para agir, sabe? É uma coisa interessante o energético daqui, é mais denso, é difícil colocar em palavras. No Brasil a coisa é mais fluida, quando você pega o seu átomo para traçar o círculo mágico, ele quase que vai, né? É um movimento fluido, é leve, enfim, é uma coisa... É uma expressão muito mais... Você faz muito menos força, vamos dizer assim, para traçar o círculo. Aqui não, aqui é como se você quase cortasse o ambiente. Como se você quase cortasse ali a atmosfera para traçar o seu círculo. É muito interessante. A densidade energética dos hemisférios é bem peculiar. Mas, enfim... É isso. Inclusive, Shirley, eu tô falando isso agora, eu lembrei de quando eu fui pra Grécia, um dos meus melhores amigos, ele é inclusive iniciado no meu Coven, ele foi fazer um pós-doc na Grécia. E aí eu fui com outro amigo dele visitá-lo, né? A casa dele tinha uma vista de frente pra Acrópole, lá em Atenas. Aí, obviamente, na primeira noite, eu fui inventar de fazer o quê? Bruxaria. Eu ainda não era iniciado... Eu ainda era eclético, mas dentro do meu ecletismo eu também fui traçar um círculo mágico. E eu senti exatamente isso que tu tá falando. Que é como se fosse uma coisa quase concreto, né? Quase físico, real. Exato, é quase físico, exato. Inclusive dentro do círculo é uma coisa muito física. É bem diferente. Eu também senti isso. Pois é. Depois eu senti tão forte, também tá a questão emocional que tava lá em Atenas, de frente pra Acrópole, blá blá blá. E aí, depois que eu comecei o ritual, eu só conseguia chorar. Aí eu fiquei o ritual todo chorando, olhando pra aquela Acrópole à noite, toda acendida. E a gente se olhando, todo mundo chorando. Foi lindo esse ritual. Ai, gente, foi o ritual do Rio de Lágrimas. Rio de Lágrimas em frente à Acrópole. Lindo, tá chiquérrimo. O Rio de Lágrimas em frente à Acrópole, acho chiquérrimo. Mas tá vendo? Você entende então o que eu tô falando. Não é que não se possa, não é que vai manifestar de forma diferente. Até vai, né? Porque você tem que lidar com energias diferentes. Vai mesmo. Você tem que manipular energias diferentes
das que você está habituado a manipular, mas né, que a coisa não vai acontecer, ou vai acontecer de forma mais efetiva ou menos efetiva, isso aí não é o lugar que você está que vai ditar. Mas é diferente, né? A atmosfera toda é diferente, é muito interessante isso. E eu só percebi, claro, né, nós somos pessoas mágicas, nós somos bruxos, então quando a gente chega num lugar a gente percebe que, né, há alguma coisa que é diferente daquilo que era anteriormente, mas eu só percebi o nível dessa diferença quando eu de fato estava, né, no momento do traçamento. Eu falei, gente, então, né, esse átomo aqui, ele não está correndo de uma forma tão fluida, né? Eu estou tendo que empunhá-lo e impor ali a minha vontade de traçar esse círculo. É incrível, porque, tipo, assim como tem mudança climática, mudança cultural, também tem essa mudança energética. Não é uma coisa, né, criada, é uma coisa que existe lá desde sempre. Tudo está interligado, né, Murilo? As coisas são todas interligadas, não é assim o energético, o físico, o psíquico, não, é tudo junto, né? É que a gente tem que olhar as coisas de uma forma... para poder entender de forma didática. Não, é tudo junto. Então, esse conjunto é diferente do conjunto que nós temos no Brasil, que é um país mais jovem, com um mental, né, diferente, com tudo diferente, a expressão de espiritualidade diferente, né? Então, é claro que vai ser, mas a gente só tem noção da diferença quando a gente chega e vai pegar. Lembra uma viagem que os nossos elders fizeram lá no início da história, lá atrás, quando a gente ainda era recém-iniciado de primeiro grau, e que chegam os elders ingleses lá, e eles devem ter sentido o que eu senti aqui, eles sentiram ao contrário, né? Que pega o átomo para traçar o círculo e fala, a energia aqui tá fluindo diferente, tá fluindo num sentido diferente do que eu conheço, né? Então, ou seja, não foi uma percepção só nossa, né, que somos mais jovens nessa história. Pessoas muito mais antigas que a gente, que já praticam isso há muito mais tempo, quando estiveram no Brasil, também sentiram essa conformação energética de uma forma diferente. Muito legal. Muito legal. Ainda falando da questão cultural, tu falou do início desse nosso bate-papo que nós brasileiros, nós somos mais espiritualistas por conta da nossa mistura de culturas e tal, né? Nós, por si só, acaba que nos tornamos culturalmente mais espirituais, e aí era um receio ter a história do sincretismo. Como é que funciona em Portugal? Em Portugal também tem essa característica ou não? Eles são mais céticos, eles são espiritualistas, mas mais voltados para uma vertente específica? Como é que funciona aí? Não dá para comparar, porque são povos muito diferentes, Murilo. Nós temos uma vivência de mundo muito diferente da vivência, falando especificamente da portuguesa. Eles são muito mais antigos que a gente. Então, eles carregam uma ancestralidade, uma história diferente da nossa. Eu vou te dar um exemplo muito, muito assim, mundano. Quando começou essa história de guerra na Ucrânia, um pouquinho antes do primeiro bombardeio da Rússia na Ucrânia, a atmosfera aqui de Portugal já estava mudada. É uma coisa estranha de dizer, porque assim, quem não tem esse nível de sensibilidade pode me chamar de maluca, né? Mas é como se fosse você sentir um peso, assim, um temor no ar. A ponto da minha cachorra, por exemplo, começar que, né, os animais são bem sensíveis a essas mudanças, ela começou a apresentar comportamentos estranhos. Não que ela não seja uma cachorra estranha, ela é muito estranha, mas ela começou a apresentar comportamentos mais estranhos do que os habituais. Muito medrosa, muito esquisita, muito acuada, sabe? Como se ela tivesse medo de alguma coisa assim. Dentro de casa estava tudo normal, a vida estava normal, não tinha nenhuma mudança que pudesse dizer, ela está mudada porque, sei lá, alguma coisa mudou na rotina dela. Não, estava tudo exatamente a mesma coisa. Passados ali uns 10, 15 dias, estoura o primeiro bombardeio russo na Ucrânia. A sensação de pânico aqui é uma coisa muito surreal. Em mim, então, que sou brasileira, gente, desculpa, nossas guerras foram resolvidas lá atrás e muitas delas por vias diplomáticas, né? Aqui eles brincam comigo falando que tudo a gente resolve com churrasco e cerveja. E é verdade, e tem que ser assim. Não tem que ser de outro jeito. Né? Aqui não. Então aqui há memórias de... A melhor forma de resolver as coisas. Não é, gente? Eu também acho. Por que não, né? Por que não pode ser assim?
Aqui não, aqui há uma memória histórica diferente da memória histórica do brasileiro. Nós somos, como eu falei, somos um povo muito mais jovem. Então não tem como comparar esse povo com o nosso povo. É um povo que ele carrega uma ancestralidade diferente da nossa. Agora, vírgula, nós somos frutos de uma miscigenação que inclui também esses povos. Nós somos um fruto de uma miscigenação africana, brasileira e dos povos originários do Brasil. Então, a gente carrega uma ancestralidade por várias vertentes e uma espiritualidade também de várias vertentes. Aqui não, aqui eles são os puros sangue. Não que eles não tenham. Portugal também é um povo que sofreu invasões, então também é um povo que fala também de miscigenação, né? Tem uma questão dos árabes, dos mouros, enfim, tem a história que eu nem me atrevo a falar porque eu não tenho conhecimento sobre o assunto, mas eles também são um povo que tem ali algum grau de miscigenação, mas não no nível que nós brasileiros temos. Todo brasileiro, quando ouve um atabaque, pelo menos o pezinho dá uma batidinha no chão, uma tremida no coração acontece. Isso você pode ser um evangélico assim, super devoto, não adianta, teu coração bate mais forte quando você ouve o sonzinho de um atabaque, quando você ouve um cantar assim, um cantar diferente, e quando você fala de bruxaria no Brasil, todo mundo sabe do que se trata. Fala de bruxaria aqui em Portugal, você vai ser demonizado, as pessoas têm medo de você. As pessoas têm medo de você se você se identificar como bruxo aqui, porque você pode ser um charlatão e tentar levar o dinheiro delas, ou então eles acham automaticamente que você, por ser bruxo, você é um feiticeiro que vai fazer mal para os outros. Eles não entendem a bruxaria como os brasileiros já entendem. Tanto que aí no Brasil era um barato, porque o Antônio falava para Deus e o mundo, o Antônio pequenininho, pirralho, falava para todo mundo que a mãe dele era bruxa. Ele achava um barato falar isso para todo mundo e eu não via mal nisso, é isso, sou mesmo, vou fazer o quê? Deixa falar, é uma criança falando. Nunca tive vergonha de me identificar como bruxa. Aqui em Portugal eu falei para ele, filho, cuidado com o que você fala, porque aqui a palavra bruxa tem uma outra conotação. Eles acham que naturalmente se a pessoa é bruxa é uma pessoa má. Eles não conseguem enxergar a outra faceta, do trabalho mágico como um todo. Eles não conseguem enxergar a bruxa curandeira, a bruxa que trabalha pro bem, pro bem-estar, em prol dos outros, e não só pro malefício, pra maldição. Então tem essas questões. A Inquisição de uma forma mais forte, também. Pois é, tem todo o trauma da Inquisição, embora a Inquisição não necessariamente tenha perseguido as bruxas, porque as bruxas foram protegidas ali quando foi necessário. A Inquisição ela teve um outro foco, mas há essa memória, principalmente entre as pessoas que não têm a cultura, não conhecem da história. Então eles são... Eu falo que o português ele é um católico até a página 2, Eles vão à missa todos os domingos, eles estão ali, mas tem muito a bruxaria ibérica é uma coisa muito interessante, é muito fechada, para você aprender. Aí no Brasil não, você senta com uma mãe de santo, ela te ensina uns 3 feitiços, você senta com uma benzedeira, ela te ensina todas as ervas, como é que faz, como é que se cruza para a direita, para a esquerda. Não tem isso, a gente se identifica, a gente tem essa questão boca-ouvido de uma forma mais tranquila. Não, lógico, não os grandes ensinamentos iniciáticos, mas como é tão comum pra gente, não há grandes mistérios. Aqui não, a coisa é muito mais resguardada, muito mais fechada, não sei se pelo medo, não sei. Mas tem as bruxas, que são as aldeias, as cidadezinhas menores são chamadas de aldeias. Tem as bruxas das aldeias, que são altamente respeitadas, ninguém mexe com essas mulheres, e são mulheres absolutamente fechadas. Elas ficam ali, você identifica, são realmente bruxas. E eles fazem coisas... usando muitas vezes a própria igreja. Uma das coisinhas que eu aprendi foi fazer um crucifixo e colocar embaixo do altar durante a missa, ora, sabe? Então você vai à missa para fazer feitiço, para fazer patuar. Isso é bruxaria, meu amor. Isso não é coisa que deixa o padre descobrir que tu botou um patuar embaixo do altar dele para tu ver o que vai acontecer contigo. Então tem sim, claro que tem, isso é inerente ao ser humano, essa questão da manipulação de energia, de realização de vontade, isso é inerente ao ser humano, todo ser humano quer se manifestar dessa forma, mas aqui tem um véu cristão muito forte, muito pesado,
que impede que a gente fale dos assuntos de uma forma um pouco mais clara. Como aí no Brasil a gente pode se identificar, pode falar, pode botar a cara a tapa. Até porque aí no Brasil como é que é? Discriminação religiosa é crime de fato, de verdade. Né? Sair agora desses 4 anos de trevas absolutos que nós vivemos, agora voltando a algum estado de normalidade, com um ser humano no poder novamente, isso volta a ser crime de verdade. Né? Aqui também né? Assim como o racismo também é crime aqui, a xenofobia também é crime aqui, mas, né, tem todo um histórico. Oi, desculpe. Na prática, né, embora não seja o normal, as pessoas aqui são essencialmente boas, mas na prática ali né, eu prefiro não arriscar, eu prefiro não pendurar um pentagrama na minha porta. Entendi. Achei interessante, eu tô falando dessa diferença porque é muito grande, né, do que a gente vive aqui no Brasil, que aqui não é comum as pessoas terem medo, apesar de uma vez ou outra as pessoas já ficarem um pouco receiosas por conta de emprego, né, por conta de todo o fanatismo religioso, cristão, evangélico, principalmente, né, que é muito comum aqui, mas é mais comum a gente ver pessoas falando abertamente que são bruxas ou de qualquer outra religião, né? Acaba que quem sofre até mais um pouco é o pessoal que é do candomblé, da Umbanda, de religiões de matriz africanas. Exato, pelo racismo, né? Que é a característica, infelizmente, da cultural nosso. Aqui, uma vez, eu me aventurei a jogar tarô, né? Eu falei, gente, eu conheci uma portuguesa que abriu um espaço de terapias holísticas e tal, e eu falei, tarô como oráculo puro e simples eu me recuso a fazer, eu não tenho paciência para isso, para usar isso como ferramenta meramente divinatória. Mas a gente pode tentar um tarô terapêutico, né? A gente faz uma sessão terapia como se fosse uma sessão de terapia com o uso do tarô como ferramenta para acessar ali as questões mais profundas da pessoa. Beleza, né? Vamos tentar. Vamos ver para que a gente de repente pode aliar uma aromaterapia. Enfim, vamos tentar esse lado. Que eu falei categoricamente que tarô como ferramenta divinatória esquece, porque eu não tenho paciência. Não é por nada, porque eu não tenho paciência mesmo para fazer. E aí comecei, né? Eu desisti. Por que eu desisti? Porque, sei lá, de 10 consultas que eu dei, 11 consultas, a pessoa me pediu uma forma de punir a outra pessoa, né? As consultas sempre eram nesse inteirinho de fulano tá me prejudicando, fulano tem inveja de mim, era sempre o outro, sabe? O fulano não sei o quê, o fulano... O que eu faço, então, para castigar o fulano, Gente, não, para, sabe? Não é esse o objetivo, não é por aí que a banda toca, né? Será que o fulano realmente está falando mal de você ou é você que está com a língua grande, né? Porque o que eu estava vendo no tarô é uma coisa um pouquinho diferente, né? O linguagem né? O rabo ali, o macaco tá falando pro rabo do outro, não tá falando pro próprio rabo, né? Então desistir, né? Justamente porque é isso, quem se coloca como tarólogo ou como bruxo, pronto, automaticamente é transportado para esse lugar da feitiçaria, dessa feitiçaria mais baixa, né? Dessa feitiçaria de ganhar dinheiro, né? De tomar lá da casa, me dá o dinheiro que eu te dou uma macumba para você prejudicar outra pessoa. Então, gente, você está muito longe, a quilômetros de distância do que nós fazemos. É claro que a gente faz feitiço, é claro que a gente pratica feitiçaria, é claro que a gente eventualmente pode até fazer alguma coisa que, né, não seja uma coisa... Vai que eventualmente a gente possa até fazer uma maldição, mas nunca é sob pagamento, né? A pessoa não vem pagar a gente para fazer, isso é proibido, está escrito nas nossas leis que não é para a gente fazer. E não é sempre, a gente não age dessa forma, a gente entende que a gente tem outras formas de agir, né? A pessoa tá falando mal da outra, tá assim, daí, como é que você resolve isso? Né? Por que ela tá falando mal? Por que isso tá atingindo você? Tem outras formas, não é necessariamente vai lá e joga uma maldição em cima da pessoa, não tem no menor sentido. Isso é um pensamento simplista do funcionamento aqui da sociedade, das interações. Nós não estamos aqui para isso enquanto sacerdotes, não vai acontecer dessa forma, né? Mas isso é fruto dessa
dessa falta de vivência, de compreensão, o que é muito antagônico, porque se a gente pensa que a bruxaria nasceu aqui, né, como assim eles não têm a visão desse todo, dessa coisa maior, né, do ocultismo? Eu fui no centro espírita kardecista aqui, e teve um médium que, aqui é muito engraçado, porque as pessoas só identificam que eu sou brasileira quando eu abro a boca, né, não dá para saber se a gente é brasileiro ou português até que a gente abra a boca. E aí, quando eu comecei a falar, ele falou, você é brasileira, o médium kardecista, você é brasileira. Eu falei, sou, olha, então você é do berço do espiritismo, você conhece isso aqui tudo e tal. E ele estava me falando da dificuldade, no início dos trabalhos deles, ali daquela casa espírita, que é uma casa conhecida aqui em Portugal, de falar com os portugueses sobre espírito, porque eles tinham medo, porque para eles espírito e fantasma é exatamente a mesma coisa. Então, né, como assim? Como assim espírito, fantasma? Então eles tinham muito medo. Então a primeira tarefa dos espíritas foi ensinar as pessoas que não, são coisas diferentes. Enfim, tiveram que fazer toda a elucidação ali para que as pessoas não tivessem medo, né, daquelas pessoas que estavam ali para trabalhar o espiritismo. Né? Então é isso, aqui tem uns desafios que eu achei que eu não fosse enfrentar justamente por ser o berço da bruxaria, para as coisas terem vindo daqui, mas enfim, às vezes eu sou atravessada por questões que eu falo, não acredito. Nessa altura do campeonato, eu dizer que eu não sou uma bruxa mandigueira para fazer mal para os outros, realmente eu não estava esperando, mas vamos embora, faz parte do caminho. Sendo que aqui isso seria até uma boa fama. Pois porque não? Aqui no Brasil as pessoas iam amar, né? Porque estavam tendo uma fama. Aí pois já não é tão. Pois é, porque você pode tomar pedrada na rua, pode não ser muito bom. Mas tem um aqui e tem as personagens, né? Tem uma personagem aqui que eu ainda não tive o prazer de conhecer essa pessoa, que eu tenho que ter o prazer de conhecer essa criatura, que é um homem. E ele é conhecido, eu esquecia. Ele é o bruxo, é de alguma cidadezinha, não sei se é o bruxo, acho que é o bruxo de Moimenta, porque tem um lugarzinho aqui que é chamado Moimenta da Beira. Então eu fazendo propaganda pro tal do bruxo. Mas acho que ele é conhecido, eu acho que é de Moimenta da Beira. Ele é o bruxo, de bruxo ele não tem nada, pelo que eu entendi ali da história, de bruxo ele não tem nada. Ele é um desses caras que, né, ganha dinheiro em cima dos outros. E aí o bruxo aí de não sei aonde, ele tem dinheiro, porque as pessoas dão dinheiro para ele justamente para fazer aí as coisas, né, para as outras pessoas. E as pessoas têm medo dele, têm pavor dele, então ele chega nos lugares, todo mundo sai. Então, assim, é engraçado, porque a gente está em 2023 e ainda convive com essas questões que são muito engraçadas, né? O cara tem uma fama enorme, quando tu vai ver, o cara não é nada, né? Não tem conhecimento de coisa nenhuma, ele só faz ali o arroz com feijão ali e fez a fama em cima disso, né? Enfim. É uma coisa que a gente espera, assim, pra Idade Média, né? Não que hoje ainda tenha... Pois é. E esse medo, esse preconceito, essa coisa é engraçado. Eu já buguei a cabeça de algumas pessoas no Brasil, porque eu nem sempre eu ficava, né? Eu não falava, oi, eu sou a Shirley, eu sou a bruxa. Não, claro que não. Mas, né, isso é uma coisa que surge quando a pessoa pergunta e você acha pertinente se identificar ou não. Nunca tive problemas em me identificar, mas, né, há lugares e lugares. E era engraçado porque às vezes tinha gente que convivia comigo durante muito tempo e aí em um determinado momento, né, esse assunto vinha à tona e eu me identificava como sacerdotisa de uma tradição de bruxaria e a pessoa regalava o olho assim, me olhava de alto a baixo e dizia, como assim, né? Como assim você é uma sacerdotisa de uma tradição de bruxaria, não se veste de preto, não tem o menor estereótipo, uma pessoa super risonha, né? Como assim você é uma pessoa, né, que pega sol? E é uma bruxa da bruxaria tradicional. Como assim, né? Da tradição. Enfim, é isso, essas bugadas na cabeça. E eu acho que esse trabalho que você faz, por exemplo, é importante justamente para isso, para mostrar para as pessoas que nós somos somente mais uma expressão religiosa, né? Nós Exato. Não somos bruxos hollywoodianos, né? Alguns de nós até se vestem de preto porque gostam de se vestir de preto, porque gostam, né, da cor, mas isso não é uma regra, né? A gente não tem que andar com um pentagrama gigantesco no pescoço pendurado, muito menos se identificar como bruxo, muito pelo contrário, né? Não tem porquê. É uma coisa tão sagrada para nós que a gente não vai ficar aí fazendo propaganda. Então,
sabe? É importante o trabalho justamente para as pessoas nos aceitarem como nós somos, né? Que somos pessoas como todos os outros. A gente só entende a Irmandade de uma forma diferente da forma cristã. Não somos anticristo, nós vamos às igrejas, a gente visita as igrejas quando a gente vai para cidades históricas. Eu, pelo menos, adoro o ambiente de igreja. Né? Pois é, por que não? Né? A gente usa o incenso que é usado na igreja. Né? O olíbano que usam lá é o mesmo olíbano que usa cá. Então, qual é o problema? Né? Pode jogar água benta na gente que a gente não vai explodir. Né? Então é importante, né, que as pessoas entendam que nós estamos aqui só como mais uma expressão da religiosidade, que somos uma opção, inclusive, de expressão dessa religiosidade. E o que acontece hoje no Brasil é um movimento muito interessante. Quando eu olho para os alexandrinos, é que há várias identidades de alexandrinos. E isso é fantástico, é algo que, quando eu olho lá para trás no passado, eu não tive essa oportunidade que as pessoas hoje têm. Não só as não iniciadas, de ter aí elas têm um leque de opções. Né? Se elas querem praticar em inglês, se elas querem praticar em espanhol, se elas querem praticar em português, da linha A, B ou C, né? de que abordagem, de que forma. Isso é maravilhoso, os não iniciados. E os iniciados também. Os iniciados hoje têm uma série de covens tem outros iniciados para conversar de correntes de pensamentos diferentes, de práticas diferentes. Isso é tão maravilhoso, sabe? É tão importante também para o bom crescimento e manutenção da craft, esse movimento como um todo. A coisa não fica ali presa, circunscrita a uma só visão. Né? Não é disso que se trata a tradição alexandrina. A tradição alexandrina ela é uma tradição que fala de vida, de fertilidade, de ideias, de liberdade acima de tudo. É uma liberdade que é conquistada com muito trabalho, mas nós somos essencialmente livres. Ninguém está ligado a uma autoridade A, B ou C. Ninguém tem o direito de dizer o que é alexandrino ou o que deixa de ser alexandrino, né? Exceto aqueles que estão participando ativamente dos seus covens. Ninguém tem que falar sobre o trabalho do coven A, B ou C. Né? O máximo que se pode fazer é um aconselhamento, né? O entendimento, exceto questões mais graves. Ninguém interfere no trabalho do coven A, B ou C. Ninguém pode falar sobre os alexandrinos de uma forma geral. Ninguém tem o direito de validar ou não o trabalho dos alexandrinos. Mesmo os mais antigos, mesmo os élderes, não tem sentido isso, sabe? Enfim, então esse movimento como todo, esse crescimento, eu acho que é a craft falando por si só, né? Eu acho que se não fosse bom, se não fosse feito com qualidade, se não fosse feito da forma que tem que ser feito, a coisa não estaria crescendo, a coisa já teria perecido, né? Então, por mais que haja às vezes entre os covens desaprovação, estranhamento, complicações, o trabalho como um todo, olhando do panorama geral, está crescendo, né? Está indo para frente. E só o futuro vai dizer, né, quem é que está caminhando pelos trilhos corretos e quem não está. Né? Não é nenhum papa. Felizmente não há papas na UIP. Né? Felizmente. É o que nos torna livre. E nos torna livres e com essa liberdade é também muita responsabilidade. Então também nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Né? Isso chama a responsabilidade de cada líder de coven e de cada sacerdote que participa desses covens. Todo mundo é corresponsável pelo próprio trabalho mágico e pelo trabalho mágico como um todo. E é isso, a gente fala da nossa própria representação, né? De cada protagonismo. Ninguém vai validar o protagonismo de A, B ou C. As pessoas têm que ser protagonistas da própria história. Então eu vejo todo esse movimento que acontece no Brasil. Eu que agora estou num outro ponto de observação, porque às vezes você está no centro da história, você não tem, né, como ver. Eu olhando agora de um outro ponto de observação, isso foi uma dos presentes que a Craft me deu, de ter me tirado, me colocado aqui, né? Não foi só saudade, também tem um ponto positivo. O de aumentar a minha perspectiva justamente pelos movimentos. E quando eu enxergo esse movimento no Brasil, eu fico muito feliz mesmo de ver como as coisas estão sendo encaminhadas. Eu queria, nesse momento, agora agradecer pela sua participação, por você ter topado conversar com a gente. Muito obrigado, Shirley. Eu acho que
Esse papo foi muito bom, muito profundo, muitas questões para refletirmos. E espero contar com você outras vezes para a gente ter outras histórias. Pois, para mim é um prazer essa aproximação. Eu acho que essa aproximação que nos fortalece e nos identifica enquanto alexandrinos brasileiros. Né? Hoje o Brasil tem lá uma bandeirinha no mapa mundi dos alexandrinos, graças ao nosso trabalho, ao nosso afinco. Então, se estamos todos nós olhando para a mesma direção, né? É importante que a gente troque ideias, debata, converse. De vez em quando a gente vai divergir em alguns pontos, mas o importante é que todo mundo olhe para a mesma direção. Né, e que todo mundo guarde com sacralidade essa tradição que é tão importante para todos nós. Então, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Blessed be. Much love, blessed be, Shirley. Tchau, gente. A gente se encontra daqui a 15 dias no nosso próximo episódio do podcast Torre de Observação. Tchau!